Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Eu, inicialmente, também, senhor presidente, eu quero me solidarizar com a família do ex-senador, ex-deputado Sérgio Guerra. Eu fiquei extremamente sentido, triste com o falecimento de Sérgio Guerra. Sérgio Guerra foi um bom amigo que fiz nesta casa, foi do Partido Socialista Brasileiro e foi uma das pessoas mais preparadas, mais qualificadas, mais inteligentes que tive a oportunidade de conviver. Portanto, meus votos de condolências à família, aos seus correligionários do PSDB, ao povo de Pernambuco, que perdeu um grande representante. Mas assumo a tribuna, senhor presidente, nessa segunda-feira, primeira segunda-feira, após o Carnaval, para manifestar mais uma vez as minhas preocupações com a condução do Distrito Federal, com a falta de visão estratégica do governo do Distrito Federal e com a falta de transparência do governo do Distrito Federal. E trago para avaliação desta casa e para pedir apoio do governo federal, para que o governo federal possa interceder, interferir, para evitar que o governo do Distrito Federal, governado pelo governador Agnello Queiroz, mais uma vez seja, para que Brasília, para que o Distrito Federal não seja vítima de notícias muito negativas a serem veiculadas no plano nacional. É importante registrar, senhor presidente, que o governo federal já socorreu, no início do governo Agnello, ao enviar um secretário da Casa Civil, o senhor Lindenberger Barbosa, para ser efetivamente um governador paralelo, porque havia uma preocupação de que se perdesse, que o governador Agnello perdesse completamente as rédeas do governo do Distrito Federal. E eu quero aqui aproveitar a presença da ex-ministra Gleisi, senadora do PT, para apelar para que, mais uma vez, o governo federal interfira para evitar que o governo do Distrito Federal cometa algumas atitudes que vão trazer enormes prejuízos ao Distrito Federal. O primeiro tema que eu trago, senhor presidente, trata-se de uma matéria publicada no Correio Brasiliense neste final de semana, e que dá conta que o governo do Distrito Federal está desalojando nada mais, nada menos do que parte da Embrapa Cerrados. A Embrapa Cerrados é responsável por uma verdadeira revolução produzida no campo, que transformou o Cerrado brasileiro no grande polo de produção de alimentos, através da revolução feita nos solos, das variedades desenvolvidas, de uma pecuária cada vez mais produtiva. O fato é que, se hoje o Brasil cresce com índices muito fracos, esses índices não são mais fracos em função do desempenho da agricultura no nosso país, e grande parte do sucesso do desempenho da produtividade da agricultura brasileira se dá às pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Cerrados. Pois bem, o governo do Distrito Federal quer desalojar a Embrapa Cerrados numa área que ocupa há muitos anos, há dezenas de anos, uma área de 90 hectares, para implantar ali um núcleo populacional. É importante registrar que naquela área, e a Embrapa ofereceu outras áreas para o governo do Distrito Federal, são desenvolvidas pesquisas há mais de 15 anos, com um acompanhamento ao longo desses 15 anos, sobre o solo, sobre as modificações no solo, sobre a interação dos solos com outros produtos, sobre a produção pecuária brasileira. E é importante registrar que nos debates ocorridos nesta casa, durante o Código Florestal, uma das questões importantes para a sustentabilidade do país, trazida por vários pesquisadores, foi exatamente o aumento da produtividade da pecuária brasileira. Por quê?
Porque um país grande produtor de carnes como é o nosso, que ocupa grandes áreas com a pecuária, no momento que nós aumentamos os índices de produtividade da pecuária brasileira, que hoje são muito baixos, nós poderemos produzir muito mais carne sem pressionar os novos biomas preservados com a expansão da fronteira agrícola e pecuária. Ali são anos de trabalho investidos, são em que vários pesquisadores estão debruçados ali há muitos anos, desenvolvendo suas pesquisas, mudando as características da produção agrícola brasileira, tornando a nossa agricultura extremamente competitiva. E o governo do Distrito Federal, que tem um conjunto de áreas disponíveis, numa facilidade muito maior do que qualquer outra unidade da federação, já que grande parte das terras do Distrito Federal são públicas, resolve fazer o núcleo populacional exatamente na área da Embrapa Cerrados. Nós conclamamos a comunidade científica brasileira, nós conclamamos o ministro da Ciência e Tecnologia, o CNPq, a FINEP, a apelarem ao governo federal para que o governo federal apele ou determine ao governo do Distrito Federal que identifique outra área. Nós somos favoráveis a que haja expansão dos programas habitacionais, mas nós não concordamos que seja exatamente na área da Embrapa Cerrados, quando o Distrito Federal oferece um conjunto de alternativas para a implementação desses núcleos populacionais. E passo a ler, senhor presidente, um manifesto dos empregados da Embrapa Cerrados, e que chama exatamente, tem como título, o início do fim da Embrapa Cerrados. É com imensa tristeza que nos deparamos com a notícia de que a Embrapa Cerrados terá que ceder ao governo do Distrito Federal uma área de 90 hectares próxima à BR-020, com a finalidade de assentar 4.000 famílias, justo no ano que a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, comemora os seus 40 anos. O GDF não poupou a Embrapa Cerrados e optou por uma decisão que marca, lamentavelmente, o início do fim dessa unidade, que é um patrimônio não só da população de Brasília, mas de todos nós brasileiros. Trata-se do início do fim, pois dificilmente os experimentos de campo, que hoje são objetos de roubos e morte de animais, resistirão à pressão causada por uma vizinhança estimada em 20.000 pessoas. Além disso, o GDF já disponibilizou uma outra área da instituição para a cooperativa de catadores e existem planos para a construção de quadras poliesportivas em uma terceira área. É realmente uma pena enorme, uma vez que existem outras alternativas que poderiam ser acionadas e que poupariam a Embrapa Cerrados. Só que, infelizmente, essas opções não possuem a mesma visibilidade que as terras situadas às margens da BR-020. A Embrapa Cerrados, localizada próxima à cidade de Planaltina, no Distrito Federal, é uma das 47 unidades da Embrapa e foi criada em 1975. Essa unidade foi a responsável pela maior parte das pesquisas que permitiram a incorporação dos cerrados brasileiros ao processo de produção agrícola, uma das maiores conquistas da agricultura tropical no século XX. Até meados dos anos 1970, o cerrado era considerado improdutivo. Hoje bate recordes e mais recordes de produtividade. Sem a pesquisa agropecuária, isso jamais teria sido possível. Técnicas de correção e adubação do solo, seleção de bactérias que substituem adubos nitrogenados, desenvolvimento de cultivares de soja e milho adaptados à região, são algumas das tecnologias que foram desenvolvidas na Embrapa Cerrados e que hoje são extensivamente utilizadas por todos os agricultores dos cerrados e que agora também começam a ser exportadas para os países africanos. A Embrapa Cerrados, que já foi motivo de várias matérias da imprensa nacional e internacional, como jornais como New York Times, The Economist, Washington Post, já destacaram as suas pesquisas que tornaram possível a revolução agrícola no Cerrado. Hoje, infelizmente, é vítima da miopia das autoridades locais e federais. Pedimos aos nossos governantes uma visão estratégica e de futuro. Com o crescimento urbano ocorrido em Brasília nos últimos 50 anos, a Embrapa Cerrados, que originalmente estava localizada em área rural, longe dos centros urbanos, atualmente já se encontra rodeada por assentamentos e condomínios.
A criação desse novo aglomerado urbano, numa área que vem sendo utilizada em pesquisas há mais de 30 anos, na frente da entrada da Embrapa, marca o início do lento processo que culminará com o extermínio dessa instituição. É difícil acreditar que as autoridades locais que lideram esse processo não sejam contestadas por instâncias maiores do governo federal. E aqui eu peço o apoio da senadora Gleisi. O espírito embrapiano, que não teme desafios e não se esquiva frente a adversidades, buscando sempre formas inovadoras de viabilizar soluções, muitas vezes consideradas improváveis, não nos permite ficar calados. É com esse espírito que fazemos essa denúncia pública, pois não podemos permitir que essa crônica de uma morte anunciada venha a se concretizar. O orgulho que sentimos quando visitantes internacionais saúdam fruto do nosso trabalho e o reconhecimento de toda a sociedade aos nossos trabalhos de pesquisa vão nos dar força e coragem para superar essa ameaça, pois o Brasil precisa estimular instituições como a Embrapa Cerrados e não exterminadas. Eu fico impressionado, senador Ricardo Ferraz, com a falta de visão estratégica do governo do Distrito Federal, como diz a nota, com a miopia. Porque essa é a vocação de Brasília, em plena sociedade do conhecimento, se transformar num grande polo de produção de conhecimento. E se nós temos ali um centro já instalado, há 30 anos funcionando, com registros desses 30 anos, vai retirar tendo um conjunto de outros lugares para fazer um núcleo populacional, demonstra que este governo não tem visão estratégica. É importante registrar que esse centro da Embrapa está também na zona de amortecimento da unidade da Estação Ecológica de Águas Emendadas, responsável pela nascente de duas das principais bacias hidrográficas brasileiras, e que apenas nos últimos anos recebeu 12 missões internacionais de conhecimento para conhecimento das pesquisas desenvolvidas nessa área. Portanto, eu quero apelar ao ministro da Ciência e Tecnologia, quero alertar a sociedade brasileira para o progresso da ciência, a Academia Brasileira de Ciências, o CNPq, a FINEP, e solicitar ao ministro da Ciência e Tecnologia que ele possa interceder junto à presidenta Dilma para não permitir que isso vá à frente, comprometendo uma das instituições mais respeitadas e reconhecidas no Brasil e no mundo, como a Embrapa, e especialmente esse centro fundamental, que é o centro da Embrapa Cerrados. A segunda registro que eu gostaria de fazer se trata de uma matéria publicada na Veja Brasília, assinada pela jornalista Lília Tarran, que dá conta, senador Ricardo Ferraço, que se não houver também uma interferência dos órgãos de controle ou do próprio governo federal, o estádio de Brasília acabará superando as cifras estratosféricas de 2 bilhões de reais para a construção de um estádio. E vejam que paralelo, nós estamos em plena sociedade do conhecimento e nós temos um governo que desativa um centro de pesquisa que funciona há mais de 30 anos para ter como grande marca do seu governo um estádio de mais de 2 bilhões de reais, um verdadeiro elefante branco. Essa será a marca do governo Agnello. É um estádio de mais de 2 bilhões de reais, em contrapartida desativando um centro de pesquisa de excelência como o da Embrapa Cerrados. E vejam que, além das cifras estratosféricas, o que chama a atenção é a falta de transparência. É importante registrar, minha gente, que no início a previsão da construção desse estádio estava estimado em torno de 700 milhões de reais. E ele já está em quase 2 bi. E eu dou exemplo de estados governados pelo PT, como o estado da Bahia, onde o governador Jacques Wagner está concluindo o estádio que vai cumprir o mesmo papel do estádio de Brasília por 600 milhões de reais. Ou o estado de Pernambuco, que começou e está concluindo o estádio pelo mesmo preço que ele foi orçado, ou seja, algo em torno de 500 milhões de reais. No Distrito Federal, nós temos um estádio que já está 4 vezes mais caro do que isso, algo em torno de 2 bilhões de reais. E o que chama a atenção é que 47 aditivos
vejam bem, eu vou repetir esse número, 47 aditivos neste contrato, que beneficia apenas 2 grandes empresas, foram feitos sem publicação no Diário Oficial da União. E eu pergunto, onde é que está a transparência? Onde é que está a transparência? Nós estamos chegando próximo, menos de 100 dias para a realização de uma Copa, que pelo menos para o Distrito Federal não trará nenhum legado. Não trará nenhum legado, a não ser uma péssima qualidade nas condições de saúde, nas condições de segurança, nas condições de educação, porque todos os investimentos do Distrito Federal, todos os recursos de investimento do Distrito Federal nos últimos anos foram tragados para esse estádio. Eu dizia outro dia aqui, senador Ricardo Ferraz, que no dia 27 de dezembro, o governo remanejou 140 milhões de reais destinados à infraestrutura do setor noroeste para a reforma do estádio Mané Garrincha. E dizia, salvo engano, o jornal Estado de São Paulo publicou uma foto que na cobertura do estádio, as pessoas assistindo um jogo debaixo da área coberta do estádio, com menos de 6 meses de inaugurado o estádio, as pessoas com guarda-chuva, porque chovia torrencialmente na área coberta do estádio. Um estádio de 2 bilhões de reais e agora, como revela a jornalista Lília Tarran na revista Veja Brasília, com 47 aditivos que não foram sequer publicados no Diário Oficial. Eu dizia aqui no início do meu pronunciamento que o governo federal, a presidenta Dilma, teve que socorrer o governador Agnello no início do seu governo, colocando um verdadeiro interventor, e que não negava que estava chegando ao governo do Distrito Federal na figura de interventor. E eu peço a esse interventor que possa contribuir, agir para prevalecer o bom senso no âmbito do Distrito Federal, ou se isso não for possível, senador Aníbal, eu peço a Vossa Excelência, interferência de Vossa Excelência junto à presidenta Dilma, para conter os desatinos do governo do Distrito Federal, governado pelo governo Agnello, porque está chegando a algo sem limites, jamais visto. E esta será a marca do governo Agnello. Um governador que fecha um centro de pesquisas, que fecha áreas de um centro de pesquisas, que há mais de 30 anos desenvolvem pesquisas de interesse nacional, que vem mudando o perfil da agricultura brasileira no Cerrado nos últimos 30 anos e que tem como marca do seu governo, de única marca, único projeto do seu governo, um estádio de futebol que custou mais de 2 bilhões de reais, que já está custando algo como 2 bilhões de reais. Esse registro, senhor presidente, com muita indignação, eu não poderia deixar de fazer. Mas como entendo que ainda há gente de bom senso no âmbito do governo federal, eu peço o apoio do governo federal para conter as insanidades que estão acontecendo no âmbito do governo do Distrito Federal.